Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primorosamente no ar, já sabe o que fazer. Vai lá, ativa o sininho, as notificações para você receber as nossas novas mensagens aí, né? Avisando quando os vídeos estão sendo lançados. Deixa lá seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem você gosta e sabe que precisa desses assuntos. Muito bem, é a segunda vez que eu digo isso. Depois de um longo e tenebroso inverno, quer dizer, passei uma semana de novo sem publicar nada, né? Me desculpem por isso. Tive um período meio tenso. E eu quero falar sobre isso exatamente hoje. Bom, eu não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando acontece comigo. Eu começo uma escala produtiva sobre alguma coisa. Eu produzo e de repente meio que dá uma depressão naquele tema. Eu perco um pouco a vontade, perco um pouco o ritmo e de repente eu começo a não conseguir produzir mais. Fico um tempo sem conseguir produzir. Isso tem que ver com muitas coisas. E eu quero dividir um pouco disso com vocês, porque talvez alguns de vocês passem por isso. É sempre parte da jornada. De vez em quando, você precisa parar um pouco, voltar para si mesmo, focar. Eu tenho um ritmo de produção que é sempre muito rápido, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E quando eu começo a fazer, eu faço realmente bastante produção. Só que eu também tenho paradas. Quando a gente era pequeno, a gente ouvia falar lá de fogo de palha, né? Começa a queimar rápido e dali a pouco parece que desistiu. Mas eu não desisti, isso é uma coisa muito importante para mim. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, mas eu tive dificuldade. Não porque eu não tinha material para produzir, tenho bastante material ainda para produzir para vocês, que está preparado, mas eu não estou conseguindo. Uma coisa é você ter um texto pronto para apresentar, e a outra coisa é você apresentar. Sabe quando não vem aquela ideia diferente, aquele jeito diferente, as ideias para você produzir o seu storytelling? Eu estava sentindo dificuldade de fazer um pouco isso. Rolou uma depressão produtiva. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daí. Um pouco disso acontece exatamente pela velocidade de produção. O ideal seria que eu pudesse produzir um pouquinho todo dia. Fazendo assim, eu seria muito mais regular na produção. Mas há uma coisa no meu temperamento que quando há uma necessidade, eu vou lá e produzo por inércia um volume maior. O famoso quando bate a água na bunda, já ouviu falar disso? Eu vivo um pouco melhor sob pressão do que quando eu estou tranquilo. Eu diria para você que uma boa parte das pessoas precisam de um pouco de pressão para produzir. Qual é o motivo disso? É porque muitos não são, digamos assim, autoestimulados a fazerem determinadas coisas. Veja só, por exemplo, eu trabalho com atividade física e fisioterapia, né? E eu tenho um estúdio de pilates. E aí nesse estúdio de pilates, no final das contas, o que será que eu vendo lá? Já pararam para pensar nisso? Eu vendo algumas coisas. Eu vendo espaço na minha agenda, então estou vendendo meu tempo para você. Eu vendo também uma outra coisa, eu vendo motivação para você. Por quê? Se você perguntar praticamente a qualquer cliente que eu tive nos últimos 15 anos, ele vai dizer para você que eu nunca me atrasei, que eu nunca faltei e que eu nunca estava desanimado. São raras as vezes que eu estou um pouquinho mais devagar. Então, eu vendo para você o quê? Motivação. Por que eu vendo isso? Porque, na verdade, eu não estou vendendo atividade física. Para pensar que qualquer um poderia fazer atividade física quando bem entendesse, sem precisar de nenhum treinador, orientador ou personal trainer. Faz sentido isso para você? Tanto é verdade isso que durante o período do Covid, aí, da pandemia, as pessoas passaram a praticar atividades físicas outdoor, né? Então eles saíam para parques, saíam para correr ao ar livre, né? Porque as atividades indoor estavam mais complicadas, né? Durante o período, inclusive, elas foram proibidas e tinha todo um milímetro. Beleza, mas isso passou.
E aquele condicionamento da prática da atividade física acabou permanecendo. E você vê que tem muita gente que ainda sai para fazer suas corridas, para jogar um beach tennis ao ar livre, um cara vai lá na outra quadra, joga um basquete, um outro cara joga um futebolzinho ali. Então o pessoal ficou mais ao ar livre para fazer as coisas. Tem gente fazendo funcional, teve gente que contratou personal trainer para dar treino funcional na rua. Então isso se tornou mais comum e as pessoas, inclusive eu diria para você que isso foi um dos benefícios de ter passado nesse período de pandemia. As pessoas se condicionaram mais a praticar atividade física e estavam mais conscientes da importância e da necessidade de praticarem. Mas do que eu estou falando? Eu estou falando do lance de você ser automotivado a fazer isso. A atividade outdoor, ela exige uma escala de automotivação muito maior. A menos que você tenha alguém que vai lá, vai te cutucar lá, um colega seu, falar, porra, vamos sair para treinar aí. Então você tem aquele parceiro de treino, a parceira de treino, tem alguém que vai com você, que quando você está desanimado, aquela pessoa não está e vice-versa. E no final das contas, um entrega a motivação para o outro, sabe? Poxa, se eu não for, o cara não vai. Então você vai lá e se motiva. Então tem um pouco disso. Mas estar ao ar livre faz com que você exercite mais essa automotivação. E muita gente não tem essa. Então é por isso que eu digo que vendo automotivação quando você vem na minha sala. Por quê? Você só está lá? Por quê? Porque você está pagando. Você só está lá porque você sabe que tem alguém que vai treinar você. Não é nem que nem na academia. Você vai lá, treina e sai. Não obrigatoriamente tem alguém cuidando do seu treino. Não, no meu caso é diferente. Eu atendo você. Se você não estiver lá, não rola. Então quer dizer, você vai e eu boto você para treinar. Então eu digo para você que eu vendo automotivação. E você vai lá, treina um pouquinho todo dia e tá tudo certo. Então olha só que interessante isso. A gente vende motivação. Então esse não é exatamente o meu problema. Mas iniciar atividades novas, que eu preciso imprimir rotina sobre elas. Que eu preciso criar um período longo de habilidade, de estimulação. Nem sempre eu sou automotivado. Então, olha só que interessante, porque para mim é uma atividade nova, como seria para um cara que foi fazer exercício a primeira vez. Então, tá entendendo mais ou menos a ideia? Qual que é a dificuldade aí? Então rola uma perda na motivação temporariamente. E isso acontece com todo mundo. Eu li alguns artigos sobre isso e eu descobri que as atividades que são menores de 21 minutos, elas permitem que você não perca essa motivação. Você não exige muita motivação fazer isso. Então, de certa forma, seria interessante que você começasse, então, quando sentir-se desmotivado a fazer algo, imprimir uma rotina que seja mais curta. Dessa maneira, você será capaz de cumprir aquela rotina com maior facilidade. Então, se você não gosta de ler, comece a ler apenas uns 15, 20 minutos. E faça isso um pouquinho todo dia. Se você não gosta de estudar uma determinada disciplina, exercite fazer o mesmo. Uns poucos minutos, 15 a 20 minutos. E vai fazer outra coisa. E esquece, não tem mais que fazer aquele dia, faz no dia seguinte. Então, todo momento você vai lá e estimula fazer aquilo até que você se adapte. E qual que é o problema para mim? Normalmente, durante a semana, eu não tenho tempo para produzir os vídeos. Eu sempre produzo todos eles no final de semana para ir soltando gradativamente ao longo da semana. E começou a ficar pesado, e alguns domingos eu tive que trabalhar e não consegui produzir os vídeos, e aí eu dei uma desandada. Mas veja que tudo isso é importante e eu estou fazendo um vídeo para falar sobre isso daí. Então olha só que legal. A gente passa por esses processos, são processos evolutivos, eles são naturais, eles são importantes para você. E eu quero contar a história de um cara que é bem interessante. Esse camarada, ele chama Kazimierz Dabrowski. É um polonês, é um psicólogo polonês. E o danado do Kazimierz Dabrowski, ele escreveu uma teoria bem interessante. O nome da teoria dele é uma sigla, T, D de dado, P de pato, TDP. Que teoria é essa? É a teoria da desintegração positiva. Mas que raios seria a desintegração positiva de Dabrowski?
Muito bem, é isso que eu vou conversar com vocês e ela tem algumas etapas e eu vou comentar essa teoria contigo, tá bom? Então, o tema de hoje é a desintegração positiva de Dabrowski. Anota aí, depois do nosso apêndice inicial aí, do prelúdio desse vídeo. Então, vamos lá. O Dabrowski, ele escreveu essa teoria, né, em 1964, tá? Mas ele já vinha desenvolvendo isso já há muitos anos, desde 1937 que ele vinha desenvolvendo isso. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque todos nós vivenciamos essa ideia dele. Como é que é isso? Você passa a sua vida tentando evoluir uma série de temas, e isso tem altos e baixos. Eu, inclusive, gravei alguns vídeos lá para trás, bem no começo das minhas gravações, alguma coisa sobre o tema. E hoje eu vou fazer um reforço sobre isso. Então, olha só que interessante. O Dabrowski ele diz o seguinte, que a personalidade ela não é um traço universal que é dado. Ele não vem de fábrica com você. É uma coisa que você vai precisar construir, criar, desenvolver ao longo da vida. Então, quer dizer, a sua personalidade é fruto de desenvolvimento. Uns poucos traços você acaba adquirindo ali e traz da tua família, porque você é uma extensão da família. Mas a maior parte do que você está fazendo em relação a essa personalidade é você mesmo que está escrevendo. Eu já inclusive usei um conceito que é o conceito de escrever o script. Toda criança escreve o script de vida dela quando ela tem por volta de 6, 7 anos. Isso não é a regra absoluta. Tem algumas pessoas que são um pouco mais precoces e outros que demoram um pouquinho mais de tempo. E não há um problema com isso específico. Mas nessa faixa de idade, a criança começa a escrever então o seu script de vida e a partir daquele script ele vai vivenciar e viver tudo que ele tem para viver ao longo da vida. Tá? Nesse script de vida contemplam alguns temas, ok? Que temas são esses? A personalidade é um deles. A moral, a ética e o valor que você tem individualmente também está inclusa nesse processo. E também a sua personalidade. Então veja, olha só, personalidade, caráter, ok? O seu temperamento não é desenvolvido porque ele vem contigo, mas você pode melhorar ou piorar o seu temperamento, você pode gourmetizar um traço bom ou ruim que você tem no final das contas. Então, veja, o próprio temperamento, ele também é desenvolvido nesse processo, apesar de muito do seu temperamento vir contigo, tá? Então, caráter, personalidade, temperamento, ética e valores vão sendo desenvolvidos dentro desse seu script de vida. Durante esse processo, você vai incluir lá também todas as suas vivências e experiências, todos os seus sucessos e todos os seus fracassos. Nesse critério, a gente tem que entender que nós temos traumas, abusos, e a gente passando por esses processos, você pode tratá-los de maneira adequada, dependendo do grau e da intensidade que você passou por um determinado trauma, né? Você pode lidar com aquilo ou não. Então, eventualmente, alguns traumas realmente viram traumas que ficam impregnados em você a vida inteira e te causam prejuízos e dificuldades, restrições para ir para a vida, restrições relacionais, restrições profissionais, né? Então, a gente tem essas questões, mas a gente tem muitos traumas que, no final das contas, quando são bem tratados, tanto familiarmente quanto pessoalmente, quando você consegue lidar com aquilo, esses traumas acabam virando grandes recursos, tá? No final das contas, mesmo um trauma que te traumatiza vira um recurso, uma coisa que realmente enroscou você, te travou, ela também vai virar um recurso, ok? Mas, obviamente, você será capaz de usar melhor aqueles com os quais você lidou também melhor. Tudo bem? Bom, o que mais que aparece nesse danado desse script de vida? No script de vida, a gente encontra também as nossas crenças e ideologias, que vão ser embutidas na nossa mente, por exemplo, pela família, primariamente por ela, né? Vão ser embutidas na nossa mente pelo Estado, pela igreja,
pelas sociedades com as quais você se relaciona, pelas tribos que você frequenta, porque você tem grupos de amigos, né? Todo mundo tem as suas panelinhas. Então, as crenças e ideologias vão vir desses conjuntos relacionais com os quais você interage. Então, tudo isso constrói um script de vida com o qual você vai desenvolver todas as suas habilidades sociais, profissionais, relacionais ao longo da vida. Mas tem lá na base alguma coisa que orienta o seu caminho. Tá? E uma parte desses itens, que é o que eu quero conversar mais especificamente com vocês, é a personalidade do ponto de vista do Dabrowski. Ok? Então a primeira coisa que o Dabrowski notou, como eu comentei há pouco com vocês, é que a personalidade ela não é um traço universal. Você vai desenvolver, você vai moldar isso daí. Tá? E o indivíduo, ele utiliza a personalidade para refletir o seu próprio caráter único em diferentes condições relacionais, ambientais. Como é que é isso? Você tem uma persona que interage com as outras de acordo com o tema com o qual você está lidando. Então vamos dizer o seguinte, vamos imaginar de um ponto de vista. Olha, cuidado com o que eu vou dizer agora para você não entender mal, tá? Eu vou só utilizar isso desse jeito para ficar interessante e engraçado, tá bom? Vamos imaginar que todos nós fôssemos completamente esquizofrênicos, muito loucos. E que além de esquizofrênicos, nós tivéssemos múltiplos personagens. Então vamos imaginar isso, mas não de um ponto de vista patológico, tá? Porque no final das contas a gente tem múltiplos personagens. Quer ver só? Vou te mostrar agora. Eu sou o Bruno. Então, tem o Bruno pai, tem o Bruno filho, tem o Bruno esposo, tem o Bruno namorado, né? Tem o Bruno amigo e tem o Bruno que é amigo de homens e o Bruno que é amigo de mulheres. Tem o Bruno que é neto, tem o Bruno que trabalha, tem o Bruno que é dono da sua empresa e tem o Bruno que é o prestador de serviço da sua empresa. Tem o Bruno que vai na igreja. Tem o Bruno que vai num evento social, que vai numa festa. Tem esse camarada que foi prestar um serviço corporativo para uma empresa. Tem o camarada que é amigo de alguém ali e tem muitos alguéns diferentes. Com cada amigo seu, você tem uma persona diferente. Olha só que legal. Você vê quantos personagens você vivencia? Para pensar nisso. Veja que com seu pai e com sua mãe você interage diferente. Se você tem mais de um filho, eu tenho uma menina só. Mas tem gente aí que tem 1, 2, 3 filhos. Com cada filho você lida de um jeito. A gente não pode ser isonômico e equânime ao lidar com as crianças. Isso é injusto. Porque cada criança é de um jeito. Então com cada um você lida de um jeito. Cada cabeça uma sentença. Não é assim? Para cada um você dá um castigo diferente. Para cada um você dá um presente diferente. Então, toda a reprimenda que você aplica na correção de uma criança é completamente diferente para outra criança. Está fazendo sentido a ideia dos múltiplos personagens? Então, veja, eu tenho 2 gatinhas em casa. São 2 animaizinhos. Tá? Cada uma delas tem uma personalidade diferente. Para interagir com os gatinhos, eu tenho que ser uma pessoa diferente, porque cada um dos 2 gatos tem uma reação diferente. Então veja como é complexo o esquema de personalidade de um ser humano. E é por isso que eu brinco, falar todo mundo esquizofrênico com múltiplos personagens, tá? Óbvio, guardadas as devidas proporções e nós não estamos falando de um ponto de vista patológico, tudo bem? Então veja, assim como é comigo, é também com vocês que estão me assistindo. Então, múltiplos personagens, tá? E esses personagens, cada um deles tem um caráter único por detrás dele. Porque é através desse caráter, dessas crenças, que a personalidade se apresenta. Veja, há coisas que você fala com um amigo que, em hipótese alguma, você poderia falar com um outro. Tem ambientes nos quais você vai se relacionar, você não pode falar uma gíria, um palavrão sequer, você não pode falar nada de estranho. Né? Aquele ambiente é um ambiente mais limpo, mais erudito. Numa igreja, por exemplo, é um ambiente mais sacro, separado. Se você for, por exemplo, numa entidade, numa partição pública qualquer, há comportamentos que você precisa conduzir de forma diferente.
Você não vai, por exemplo, numa partição pública de bermuda e regata. Então o comportamento, a sua personalidade é completamente diferente. Se você for falar com um juiz, toda a sua linguagem precisa ser adaptada para falar com ele. Então, percebe como é diferente? E é o passo que quando eu vou conversar com uma criança pequenininha, né, uma criança ali de menos de 5 anos, um nenenzinho, como é que você fica? Parecendo um retardado, né? Você fala, oh, que bonitinho, muda a voz, não é? Então, olha como a personalidade, ela flutua de acordo com a necessidade. E é disso que o Dabrowski fala, tá? Ele diz também o seguinte, que a personalidade se desenvolve como resultado de uma ação de um potencial de desenvolvimento. Como é que é isso? Você tem um potencial de evoluir a sua personalidade, quase que infinitamente. E esse processo, né, esse potencial de desenvolvimento, né, ele trabalha com um padrão que a gente chama de superexcitabilidade e um fator que a gente chama de fator autônomo. Ou seja, como é que é isso? Todos nós, né, temos o nosso jeito de lidar com as coisas. Mas para que a sua personalidade seja afetada, literalmente, e se modifique ou se desenvolva, para melhor ou para pior, você precisa passar por um evento de superexcitabilidade, ou seja, você precisa ser provocado. Se você não for provocado aquilo, talvez nada ocorra, porque não houve uma estimulação suficiente para que você mudasse um determinado comportamento. Tá fazendo sentido essa ideia? Vou dar um exemplo para você. Esse não é exatamente o meu caso, tá? Mas eu ouvi um orador muito interessante, eu até salvei o vídeo que ele fez, porque eu achei bom demais. Ele estava dizendo assim, quando eu era pequeno, meu pai gostava de me levar para fazer um monte de coisas diferentes. Então ele me levava para pescar, ele me levava para jogar bola, ele me levava para jogar um jogo qualquer. Meu pai, ele sentava, estudava, fazia coisas comigo. E ele vai falando assim, cara, eu nunca me via naquelas atividades, era uma coisa horrorosa. Eu passava mal, eu não via a hora daquilo acabar. E o meu pai ali sempre me estimulando e tal, e ele achava aquilo horroroso. Então assim, não vou dar spoiler, mas vocês vão achar esse camarada por aí. É um vídeo recentemente lançado, ele é relativamente longo, de alguma forma esse vídeo vai chegar em você. Mas o fato é que ele comenta uma coisa muito legal. Um dia ele teve que fazer um trabalho de escola, um trabalho de grupo, e alguém precisava apresentar o trabalho. E rapidamente colocaram ele, o grupo colocou ele para apresentar o trabalho. E era um trabalho que falava sobre petróleo. Ele tinha que falar algumas coisas sobre petróleo. E aí, naturalmente, eles fizeram a pesquisa deles lá. E eles tinham 50 minutos, né, para fazer uma apresentação. Imagina, 50 minutos. E aí, então, colocaram ele lá na frente do público e ele falou assim, cara, foi uma coisa interessante, porque aquela foi a primeira apresentação que, em vez de ser na sala de aula, ela foi no auditório. Aquela foi a primeira apresentação que a gente não ia apresentar exclusivamente para a sala, o nosso trabalho. A gente ia apresentar para a escola inteira. E, cara, foi todo mundo, a escola inteira estava lá, os professores, outros caras de outras séries, estava todo mundo lá para ver as apresentações. E eu fui o primeiro a ser colocado lá para apresentar. Ele vai contando a história, né? E aí diz que ele ficou de pé e ele ficou parado uns 5 minutos, não falou nada. Mas o grande lance é que ele explicando o que ele estava sentindo. Ele falou, cara, não era ruim. Eu não estava falando porque eu estava apreciando aquela sensação, olhando para as pessoas. E ele estava gostando, ele estava curtindo aquilo. Ele falou assim, cara, eu nunca imaginei uma coisa tão boa quando ficar na frente do público. Olha que legal. E aí, então ele diz, e eu comecei a falar. E aí eu falei, aí eu terminei a apresentação e todo mundo achou muito legal, mas aí, quando eu olhei para o relógio, tinha passado só 5 minutos. E ele tinha 50 minutos, tinha passado tipo 10 minutos, né? O tempo, uma parte que ele ficou sem fazer nada e um outro tempo que ele falou alguma coisa. E aí então ele resolveu inventar o resto
E a partir dali ele entendeu que ele era um grande orador e que ele queria fazer aquilo para o resto da vida dele. E ele realmente virou um orador muito famoso. Beleza. Mas veja que, do que eu estou falando? Da superestabilidade. Quer dizer, ele foi exposto a uma situação de superestabilidade. Ele foi muito exposto, muita gente. Só que ele teve uma reação boa, para ele foi legal. Agora imagina um indivíduo mais tímido, que é colocado numa condição como essa. O que acontece? Então esse cara trave completamente e nunca mais ele consiga falar de novo em público. Toda vez que vem uma menção, uma oportunidade, ou alguém coloca, esse cara não vai, ele trava nas 4 rodas, e se ele vai, ele faz meia boca. Por quê? Porque rolou um trauma. Para ele, a superestabilidade não trouxe bons resultados. Então isso pode acontecer. Tá? Aliás, olha só, me lembrei nesse instante disso. Tem um filmaço para você assistir, que mostra exatamente esse tema. Mostra um rei que era gago, o cara não conseguia falar, e aí então um ator ensina ele a falar em público através do canto. Então é Os Discursos do Rei o filme. Recomendo fortemente que você assista esse filme, é muito legal, é um filme muito gostoso de assistir com a família. Tá? Os Discursos do Rei. Tá? Então você vai ver exatamente a dinâmica da superestabilidade sendo posta em prática. E como é que esse cara tratou a vida dele? Ele virou um grande orador, virou um grande rei, quando substituiu seu pai no reinado. Então, um filmão aí, Os Discursos do Rei. Mas beleza, vamos lá. O danado do Dabrowski, ele usou então uma abordagem multinível para descrever como é que acontecia o desenvolvimento dessa personalidade. Tá? Então, nessa teoria do Dabrowski, ele vê uma série de coisas. E é isso que a gente vai comentar nesse instante agora. Então vamos lá. Ele dividiu essa teoria dele em 5 estágios principais. Quando você lê a teoria por completo, ela tem muitas etapas, explicações e tal, mas depois de um compêndio mais específico, de estudar aquilo que ele mesmo tinha desenvolvido, ele fechou isso em 5 estágios. E aí ele nominou esses 5 estágios. Então vamos lá. O primeiro estágio, tá, da desintegração positiva de Dabrowski é, número 1, integração primária, ok? Grava aí, integração primária é a primeira fase. O que seria isso? O indivíduo ele é controlado pela biologia e pela genética, agindo apenas em prol da autossatisfação, ou seja, é o famoso você só faz aquilo que te é mais fácil. Você é movido por inércia. E a sua biologia, meu amigo, é uma biologia que impera a lei do menor esforço. Quer ver só uma coisa legal? Vou voltar de novo no meu tema primário, aqui quando a gente começou a conversar, eu estava falando do meu trabalho, eu falei sobre o estúdio, sobre dar aula de pilates, sobre fazer terapia e assim por diante. Então, olha só que legal. Por que algumas pessoas não são automotivadas à prática de atividade física? Cara do céu, presta atenção, olha só. Você é mamífero. Mamífero, você é um mamífero. Legal. Se você é mamífero, você tem que lembrar que a maior parte, se não todos os mamíferos, eles são homeotermos, ok? Ou seja, eles precisam manter uma mesma temperatura corporal para se manterem vivos. E eles fazem essa manutenção de temperatura. Então, quer dizer, se você tiver uma febre, tiver um calor excessivo, isso vai degradar uma série de coisas do seu corpo, as proteínas vão se desnaturar, vitaminas vão se desnaturar, você começa a ter problemas, você pode ter problemas neuronais, cerebrais e assim por diante. Tá? Muita coisa pode dar errado, você pode convulsionar. Então, beleza. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se sua térmica baixa, você tem uma hipotermia ao invés de uma hipertermia, tá? Então, nessa hipotermia, o que vai acontecer? Os seus sistemas eles começam a parar, você começa a ficar ruim e nessa hipotermia você morre. Então, veja só que interessante. Nós somos indivíduos que precisamos manter um padrão de eutermia ou de normotermia. Então, isso é o mamífero. O mamífero ele é um homeotermo. Tudo bem? Então veja, num corpo do tipo mamífero ou homeotermo, o que acontece? Para que você consiga controlar as coisas
manter o seu sistema funcionando, você não pode gastar muita energia. Então existe a lei do menor esforço imperando em cada coisa que acontece no seu corpo. Tudo que é desnecessário, o corpo não faz. Ou ele faz menos, ou ele faz devagar, para que você gaste cada vez menos energia. Então a gente diria que um cara é muito, muito, muito eficiente, um corpo é muito eficiente, quando ele gasta pouca energia. E é por isso que a galera tá ficando mais gordinha hoje em dia. Por quê? A oferta ao alimento está muito elevada. Qualquer coisa que se faz nessa vida é uma derivada de um evento alimentício, entendeu? A comida ficou industrializada, então a gente come pra caramba, tem acesso fácil a qualquer instante à comida, entendeu? E come um monte de coisa industrializada que ajuda no processo de intoxicação e engorda. Mas veja só que interessante, você está engordando não porque você é o meu termo, mas porque você está comendo demais e o seu corpo faz o quê? Economia de energia. Então essa é a ideia. Então isso é a primeira fase do Dabrowski, que é a integração primária. O que é a integração primária? Então, o teu corpo faz só aquilo que é satisfatório, só faz aquilo que é mais fácil, só aquilo que é mais fluido, só aquilo que gasta menos energia. Essa é a ideia. Primeira etapa é lei do menor esforço. Essa é a ideia. Tudo bem? Vamos lá, vamos saltar para a próxima aí. Segunda etapa, a gente chama ela já de desintegração, ok? Aí já começam as desintegrações. Então a gente começou, a primeira é integração, a segunda já é desintegração uninível, de um nível só, ok? Então uma integração de apenas um nível. O que acontece nela? O indivíduo, então, nessa fase, ele aprende a obedecer normas sociais. Então você aprende que algumas coisas você pode fazer, outras não, falar ou não falar, né? Você aprende, por exemplo, que quando você vai na escola é um esquema, quando você vai na igreja é outro, como eu tinha comentado contigo, tá? Então você vai aprendendo o que? Certo, errado, dentro, fora, em cima, embaixo e assim vai, e você começa a colocar todos aqueles padrões para dentro. E aí então você entende nessa fase que qualquer transgressão à norma acarretará algum tipo de repressão externa ou interna. Externa, no ponto de vista que os genitores normativos ou a norma social vai dizer para você, ó, isso aí está errado. E aí sempre vai ter uma repreensão, uma reprimenda. E para toda reprimenda vai ter o quê? Uma recíproca. Então, você começa a notar isso. E com base nesse input, né, normativo que você vem recebendo do ambiente, das pessoas, da sua família, da sociedade, aí, da escola, da igreja, com base nisso daí, você começa a criar também a sua autonormação, né? Então você começa a criar um a um os níveis de normação interna sua. De maneira que quando você quebra suas próprias regras, eventualmente você pode sentir-se culpado. Então tá aí. Mas beleza, segue lá. Nós temos um terceiro nível. O terceiro nível é chamado de desintegração espontânea do tipo multinível, vários níveis, ela é mais complexa, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, a desintegração espontânea multinível, o indivíduo ele é atingido por conflitos internos. Veja que lá atrás ele criou uma normação interna. Agora, o que vai acontecer? Ele vai começar a ser provado pela própria normação. Percebe-se que ele olha para si mesmo, para suas incongruências e para suas ações instintivas, normas sociais, próprias crenças, conflitos internos, e ele começa então a gerar uma depressão existencial. Mas não uma depressão de falar, nossa, eu estou deprimido, não é isso, calma. É uma depressão natural ali, né? Porque ele percebe que há um certo grau de aprisionamento a crenças, ideologias, padrões, normações, leis. Ele começa a notar isso daí, né? Então, veja, começa uma luta dentro dele. Se a gente for visitar, por exemplo, o Freud, né? Então, lá o Freud ele fala sobre o id, o ego e o superego. Eu, na verdade, não tenho nenhuma intenção de explicar isso para vocês de forma muito clara, mas vou dar uma sujeirinha só para você entender, tá? Então, quando a gente fala de ego, o ego é meio que tudo,
Tá? Ego é um composto grande, complexo e tal, e dentro dele a gente tem id, ego e superego. Então vamos lá. Do que eu estou falando aqui? O id são as suas voluções, suas vontades pessoais. Né? Você tem vontade de falar, de comer, de mexer, de ir, de vir, e isso é natural. São suas vontades internas. Tá? Então isso seria o id. O id, ele, na verdade, tem que ver com o suprimento pessoal. Você tem vontade de uma coisa, estou com sede, você vai lá tomar água. Com fome, você vai lá e come. Isso é o id, ok? No extremo oposto do id, a gente tem o superego. O superego, ele é pura normação. Ele diz, olha, isso pode, isso não pode, agora sim, agora não. Isso é dentro, isso é fora, isso é em cima, isso é embaixo, isso é desse lado, isso é do outro. Com essa pessoa pode, com essa daqui não. Tá? Isso aqui é homem, isso aqui é mulher. Isso daqui é bicho. Você lida com cada coisa de um jeito diferente. Olha, aqui você está na escola, então aqui funciona desse jeito, mas quando você vai na igreja funciona de outro. Então seu superego ele vai dizendo, olha, essas são as normas desse local, desse ambiente, dessa relação social, desse relacionamento pessoal, e ele vai dosando aquilo ali. De maneira que, você fala assim, poxa, eu tô com fome, mas você não fica comendo dentro da igreja durante um evento da igreja. Você não vai comer lá dentro. Aí o cara diz pra mim assim, eu quero, sei lá, ir no banheiro. Mas aí você tá numa loja, você não vai sentar no vaso ali da loja e usar. Eu tô com calor, você não vai tirar a camisa no meio da sala de aula porque você tava com calor. Mas deu vontade. Porque eu tô morrendo de calor, quero tirar minha camiseta, tô morrendo de calor. Mas o seu superego, ele diz, cara, não pode, bicho. Aqui não é lugar de tirar a camiseta, você vai tirar a camiseta em casa, toma um banho antes de chegar lá, tal. E aí você relaxa, resfria o corpo. Então, olha que interessante. Né? Aí, você está entendendo a ideia, então? Por que isso é multinível? Cara, porque envolve uma centena de coisas. Né? Ambientes têm múltiplas regras. Tá? Então, e isso é espontâneo, isso acontece internamente, é natural. O seu superego normatiza, né? E aí, então, o id é controlado. Porque senão você vai fazer um monte de besteira, falar um monte de besteira, né? E você seria um completo idiota. Por que um completo idiota? Para pensar no que significa essa palavra. Ota é aquilo que se parece com. Se parece com o seu id. Idiota é aquele que se parece com suas próprias evoluções. É o famoso tudo que quer faz, tudo que quer fala. Sabe aquela pessoa? Eu certeza que você tem um amigo que faz isso. Eu falo mesmo, porque eu sou muito verdadeiro. É que as pessoas não me aguentam, elas não querem ouvir a verdade. Cala a boca, ninguém te perguntou nada. Ninguém quer saber das suas verdades. O seu superego tem problema técnico. Você não recebeu normação suficiente para saber o que você tem que falar e o que você não tem que falar. Que hora você fala, que hora você não fala. Para você entender que aquela pessoa não está afim de ouvir aquela besteira que você tem para falar para ela. Para você notar que nem sempre o que você está dizendo nem verdade não é. É a sua verdade, é o seu julgamento. Cala a boca, fica quieto. Quem está falando é um idiota. Esse é um idiota. Esse cara que eu falo mesmo. Eu faço mesmo. Porque eu sou verdadeiro, eu sou original. Originalmente idiota. Tá precisando de terapia. Então, essa é a ideia. Então, entenderam a ideia, né, de um lado e de outro? Mas aí você tem o cara do lado de lá, que é aquele que não pode nada. Não. Veja bem. Cuidado. Não, isso aqui vai dar errado. Meu Deus do céu. Por favor. O cara passa mal. As regras comem ele por dentro. Não pode fazer nada. Ele não faz nada que ele tem vontade. Ele não faz nada que ele precisa. Todo mundo manda nele e ele mesmo manda nele e ele vive sufocado, sobrecarregado, enlouquecido. Esse é o cara do outro lado. Bom, o que está acontecendo? Onde é que está o pau dele? O pau dele está no ego. Por quê? Olha só que interessante. Onde é que está bichado o processo aí? Onde é que travou? Travou porque assim, todo mundo tem id, todo mundo tem superego. Só que o ego, que é o cara que está no meio dos dois, é o cara que deveria gerenciar. Fala, não, tá tudo bem. Você quer fazer isso? Espera um pouquinho, daqui a pouco você vai poder fazer. Fique em paz. Eu não estou dizendo que você não vai fazer. Estou dizendo que você não pode fazer nesse instante. Porque agora não é lícito fazer isso. Mas depois você pode fazer.
Aí vem o superego dele botando pilha, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, é só não. Aí falou, mano, dá sossego, não é tão assim. Cara, você já prestou atenção que essa regra é uma regra inútil, que não leva a nada? O que você ganha fazendo isso aí? Não ganha nada. Né? Então calma, deixa o cara fazer um pouco o que ele quer, deixa ele comer também o que ele quer, deixa ele falar um pouco do que ele quer, deixa ele ser ele mesmo. Então, o ego ele vai fazer o quê? Um equilíbrio da balança entre o id e o superego. É disso que o Dabrowski está falando aqui, só que com outras palavras. Isso é o que ele está chamando de desintegração espontânea de multinível. Tá? É quando você tem conflitos internos, aquilo pode gerar uma depressão, mas o que é legal no Dabrowski? Ele não está falando simplesmente isso. Ele está falando que essa depressão existencial é parte de um processo. Então veja, são fases, e eu estou comentando as fases com vocês agora. Bom, o que vem depois da fase 3? Na fase 4, a gente vai receber aqui o conceito da desintegração organizada multinível. Como é que é isso? Nesse caso, o indivíduo ele descobre que é uma forma de diminuir o que ele acredita e os conflitos internos que ficam comendo ele. Então ele fala, olha, eu acredito nisso, mas calma, isso é só uma crença. Você nem sabe se essa crença é só sua, se é uma coisa que você construiu. E quando ele começa a observar os outros, ele está vendo que aquilo é uma paranoia dele. Né? Então, tem uma forma de você diminuir esses seus conflitos internos e buscar uma harmonização da sua personalidade. É um ideal que você vai levar um tempo, mas você sabe e acredita que pode ser diferente do que você tem feito. Nesse caso, nesse ponto aqui, é que os conflitos já não são mais conflitos espontâneos, involuntários, mas são conflitos que, nesse caso, são buscados em prol de uma consciência superior. Como é que é isso? Nesse caso aqui, da desintegração organizada, veja, ele não está agindo de forma autônoma, pura e simplesmente, internamente. Não, ele age já de forma voluntária. Como assim? Ele é voluntário em fazer o quê? Em buscar soluções, novos aprendizados. Poxa, eu preciso pensar nisso de uma forma diferente. Por que eu estou fazendo isso? Ele começa a se questionar, ele começa a testar novas opções, ele começa a se desfazer de velhas crenças que o aprisionam, né? E tentando melhorar o esquema dele no desenvolvimento pessoal da personalidade. Então essa é a ideia da desintegração organizada multinível. E obviamente, por que é multinível? Porque ele vai integrar uma série de conhecimentos, uma série de normas, ele vai desconsiderar coisas e considerar outras, né? Ele vai pensar um pouco no que pensam as pessoas, ao mesmo tempo no que ele realmente pensa e quer. E ele vai colocar todas essas coisas numa escala de algum equilíbrio, de maneira que ele consiga sair sadio desse processo, mas ter evoluído ao processo. Ok? E aí então você vai para a última etapa, que é o que a gente chama de integração secundária. Lembra? Nós começamos com a integração primária. Na integração primária, a gente está falando que o cara é prisioneiro daquilo que ele é, que é genética, é daquilo que ele recebeu. Ele vive pela autossatisfação, igual a criancinha, ela põe tudo na boca porque ela quer sentir gosto, entendeu? Ela vai onde ela quer, ela é totalmente dirigida sem pensar muito. A criança é livre, né? E aqui na fase final, que é a quinta fase, a gente encontra então a integração secundária. Nesse caso, o indivíduo ele chega a uma personalidade já harmoniosa entre a genética dele, aquilo que ele é internamente, e as normas sociais, né? E o seu papel no mundo. Ele começa a entender quem ele é, o que ele faz, para onde ele vai, o que é lícito, o que não é. Ele já está equilibrado. Nesse momento aqui, então, passam a predominar nele alguns padrões. Padrões de empatia, padrões de altruísmo. É quando ele entende que a sua forma de se posicionar com o mundo é de ajudar, de facilitar as coisas, de interagir com o mundo de maneira benéfica. Ele tenta criar menos resistências. Então ele não fica querendo sempre vencer
discussões, muitas vezes ele não discute. E quando começa uma discussão, ele cede, dá o braço a torcer, fala, tá tudo bem, você tem razão, e é isso aí, depois a gente conversa mais sobre, isso não tá legal. Ah, você quer que eu faça assim? Então, tá bom, vou fazer desse jeito, eu não vou ficar discutindo com você, porque eu acho que o meu jeito é melhor que o seu. É assim que é para fazer? Você vai lá e faz. Então, esse indivíduo, ele começa a não resistir mais, julgar menos. Essa é a integração secundária. Mas para que você consiga dar esse salto de qualidade da integração primária para a secundária, você precisa se desintegrar das suas nhacas pessoais. E no final das contas é isso que acontece. E tudo isso tem um gasto energético muito elevado. E muitas vezes a gente acaba se voltando para dentro. É por isso que é uma depressão. Não do ponto de vista de patológico, mas você fica um pouco mais devagar para algumas coisas. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque eu estou passando também por esse processo. A ideia desse canal é dividir esse processo com vocês. Então, veja, essas últimas semanas eu me deparei com um tema super complexo para discutir. Inclusive, na quarta-feira eu me reuni com outros terapeutas, né, que são parceiros, exatamente para discutir um pouco sobre essas coisas, né? Era um tema muito pesado. E eu tive pacientes também com temas pesados, me apareceram alguns pacientes com temas difíceis de lidar. E eu fiquei internamente rodando, fazendo um reload no meu processo, né? Para mim é muito fácil sentar e gravar, mas não é tão fácil assim, porque na hora que eu vou produzir, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo agora, que é interagir com você, e não simplesmente pegar um script e ler o script. A minha ideia não é ficar lendo coisas. A minha ideia é literalmente conversar contigo. E essa é a ideia da desintegração, né? É você sair daquela dificuldade, daquela resistência que você estava, entender, evoluir aquele processo internamente, quebrar algumas crenças e normas internas que você tem, para depois você conseguir fluir de novo. A fluência, que é uma coisa que deveria ser muito fácil, ela é tolhida no ser humano por toda a sua vida. Então você é muito autossabotado e também externamente sabotado. O sistema quer que você fique engessado às normas do sistema. Eu não estou dizendo com isso que você deve quebrar as regras do sistema. Não. Veja que o próprio Jesus ele diz, olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Você pode tomar isso de um ponto de vista religioso, mas eu diria a você o seguinte, você é seu Deus. Internamente, você tem que dar a si mesmo aquilo que é seu, não em detrimento de não fazer aquilo que é socialmente aceito. Você segue normas sociais, normas do Estado, normas relacionais familiares, de amigos e assim por diante. Então tudo isso deve ser bem equilibrado em você. Não é uma coisa em detrimento da outra, não é uma ideia de dicotomia. A ideia aqui é que você consiga coexistir e conviver bem em qualquer sentido. Ou seja, eu tenho que atender às normas externas, mas sem ferir aquilo que vai dentro de mim, sem ferir as minhas próprias normas. E o contrário também é verdadeiro. Eu não posso atender a mim mesmo ao passo que estou ferindo tudo que acontece ao meu redor. Essa é uma lei de equilíbrio. Então essa é a grande ideia. E quando a gente passa por uma jornada de transformação, a gente repete essa fase múltiplas vezes. Toda vez que suas crenças vão sendo quebradas e substituídas por novas crenças mais funcionais, mais livres e evoluídas, você tem que passar por esse processo, onde você sai da lei do menor esforço, onde te era fácil fazer e pensar de uma determinada maneira, para adquirir um novo conhecimento, uma nova crença, um novo padrão e um novo habitual. Isso gera tensão. Então você vai ter que fazer uma desintegração. A hora que você consegue realmente se desintegrar de todas essas paranoias e equalizá-las dentro de você, na transição de uma fase antiga para uma fase nova, ou seja, você deixa de lado, deixa morrer o seu velho eu para nascer para o novo eu. É aí que você consegue ir para a última fase, que é o que a gente vai chamar de então integração secundária.
Então, quando eu digo para você que eu sou o quê? Boa pergunta, né? A gente pode ser muitas coisas, mas eu sou tudo o que eu quiser ser. Mas a priori, eu sou eu mesmo. Então, para eu estar integrado, essa integração secundária, para eu voltar a me integrar comigo mesmo, precisa subir de nível e realmente se adaptar naquele nível. E aí, então você passa por um processo novo de integração, sobe mais um pouquinho de nível, se adapta a esse nível. É disso que o Dabrowski está falando. É uma teoria muito legal e eu espero que vocês tenham gostado. E agora que vocês já sabem que é normal às vezes você fazer pausas no seu processo de evolução, né? Eu quero dizer para você que isso é normal para todo mundo passa por isso. E matematicamente, a gente pode verificar isso em quase qualquer processo. Vocês já ouviram falar sobre a curva de Gauss? Gauss, ele é um cara que estudava processos matemáticos e como esses processos eram compreendidos. Eu não quero explicar a teoria de Gauss para você, tá? Mas a gaussiana, ela mostra o que para você? Um processo que vem andando, parece que nada está acontecendo, né? Está ali, ó, numa linear, fala, puxa, eu estou fazendo tanta coisa, estou estudando tanta coisa, querendo modificar minha vida, querendo ser diferente. E aí você está ali naquele processo de quebra da integração primária. E então você vai fazer as desintegrações. E durante o processo de desintegração, parece que nada acontece, parece que é uma linear. De repente começa um movimento, e você então passa de nível. E aí, quando você sobe, a curva de novo dá uma estagnada. E faz um platô, e depois desse platô você sobe de novo. E é assim que as coisas funcionam. Isso vai se repetindo no teu esquema de crescimento. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de frequência dentro dessa temática, você vai ver, por exemplo, o David Hawkins. O David Hawkins, ele fala sobre uma evolução frequencial. E essa evolução frequencial, quando você olha, por exemplo, frequências, né? Se você olhar elas num plano, as frequências é só um zigue-zaguezinho lá, um sobe e desce, né? Uma ondinha formando ali um ciclo, né? Mas de verdade, se você entender que aquilo é tridimensional, você vai verificar que aquilo é um negócio que está fazendo esse movimento, está girando, fazendo como se fosse uma mola, uma senoide. Tá? Então ele vai fazer um movimento senoidal. Esse movimento senoidal evolutivo na frequência, ele começa e vai formando um cone. Então ele está subindo de nível e ele está expandindo a frequência. É assim que as coisas acontecem. E tudo isso exige exatamente esse conceito que eu apresentei para vocês, que é o conceito da desintegração positiva de Dabrowski. Espero que você tenha gostado. Um abraço para você. Compartilha com quem você acha que vai curtir essa ideia. Já vai lá, ó, no sininho, notifica lá para você receber os nossos próximos vídeos. Se inscreve e dá o like, que eu tenho certeza que você curtiu esse daí. Valeu, pessoal. Um abraço.